Oi pessoal, meu nome é Cássius e eu vou dar uma aula aqui de ZBrush do ZBrush 4 R5. Bom, eu vou tentar falar um pouco sobre textura e mostrar um pouco como trabalhar com o disco de textura do ZBrush. De textura e pintura, né, no caso. Aqui eu tenho um modelo que eu terminei, onde vocês podem ver que ele é todo texturizado e todo pintado, né, ele está pronto. Aqui eu tenho um outro que eu vou mostrar. Um pouquinho que ele quer salvar, pronto. Uma outra textura que eu criei. Também existem os materiais, né, que eu já havia falado numa outra aula. E eu pretendo dar um pouco de dica também. Bom, antes de tudo vamos começar então. Uma grande crítica que eu sempre tenho é a questão dos tutoriais sempre começarem já da metade. Eu acho que só o VFX, o Fabrício, que trabalha um pouco com essa questão de começar do zero. Então, eu vou tentar começar também do zero para tentar deixar bem claro como é o processo. Fechei o Lightbox, trouxe o meu modelo, né? Modelo simples. Vou deixar a textura em cera, textura vermelha. Eu tenho aqui no Subtool ele. Eu vou colocar uns olhos, né? Para que o modelo fique mais finalizado um pouco. Opa, vamos pegar aqui, agora sim. Diminuímos. A bolinha sumiu, a gente vai então em transparência para ver ele lá dentro. Vamos movê-lo. Ainda está enorme, gigante. E o Ctrl ali, porque ele sumiu com um pedaço. Checando, não é, porque eu tenho que pegar nos cantos, né? Escala. Agora sim. Vamos em Move e levá-lo até o outro. Giramos para colocar ele. Na posição correta dos olhos. Acho que é isso, né? Acho que está ok. O que? Para voltar ao normal. Transparência também do Ghost. Esconder. Está aqui. Agora vamos a um plugzinho que vem no ZBrush. Que é o Subtool Master. Vamos espelhar. Em X. Tá aí. Estamos com os olhos, só para deixar um pouco mais finalizada a figura, né? Pronto. Ok. Agora vamos falar um pouco sobre a questão de textura e de pintura, né? O que a gente tem aqui? Temos o modelo, vamos subdividi-lo na geometria para ele ficar um pouco mais definido. Vamos ver se eu peguei o modelo mesmo, tá ali o modelo. Peguei a geometria, vou dividir. Ó, ficou mais... O aramado se tornou menorzinho, né? Ficou mais fácil de trabalhar. Vou dar uma segunda divisão para deixar ele bem lisinho. O que acontece aqui? Tá ótimo. Tá bem liso. Podemos trabalhar um pouco com a textura. Então a gente tem que estar sempre com esse brush aqui posicionado. Vim nos alfas. Vou procurar uma textura legal aqui. Gosto um monte dessa aqui. Ok. Vamos vir, tem que estar em Z adicionar. A intensidade a gente pode diminuir. Vamos diminuir um pouco a área também. E aqui em vez de dots, vamos drag jet. Ó, ainda está muito, o aramado ainda está aparecendo muito. Dando uma olhada aqui. Então vamos em geometria, vamos dividir mais um pouco. Acho que agora deu. Vamos diminuir a intensidade.
você vai trabalhar com uma certa textura sobre a superfície. Vamos usar o do Lightbox, que tem umas texturas bem legais de alfa. Aqui, essa aqui eu gosto bastante. Fechamos o Lightbox. Aqui. Podemos dar o X, que ele vai duplicar. E aí nós temos ele nas duas partes. Quando a gente quer deixar ele duplo, né? Fica bem interessante. Ainda está muito. Vamos subdividir de novo. Vai ficar em 5 agora, sim, como eu gostaria. Ok. Que mais podemos fazer nessa figura? Podemos usar o Duts, que ele faz um efeitinho melhorzinho. Podemos usar armado mais, então, a área, perdão, diminuímos a intensidade. Bom, já dá para ver assim mais ou menos um pouco de textura, né? Ok. Vou diminuir. Perdão. Aqui. Podemos usar o spray também, que é bem interessante. Uma pele meio de lagarto. Isso aqui a gente tem que ficar horas e horas, né? E como é um exemplo, eu não vou ficar muito tempo. Bom, enfim, temos então ele todo texturizado, né? Vamos em materiais e dar uma olhada como é que fica em outros tons. Eu não gosto muito de usar esses materiais do ZBrush, porque depois quando a gente exporta para o Max ou para o Maya, a gente nunca consegue levar eles. É uma deficiência que tem o software, né, de não deixar, mas enfim, serve para a gente fazer uns estudos de ver como está ficando. Bom, isso aqui é um pouco de textura. Vamos falar um pouco dos materiais, então. Os materiais são bem interessantes. Tem alguns que são bem mais descem vidros, outros são mais escuros. Para a pintura ele facilita bastante. Eu gosto de usar esse aqui. Ok? Então tá. Bom, temos aqui então a textura. O material a gente desabilita o Z adicionar e trabalha com M. Localizamos um material que nós queremos. Vamos pegar uma coisa bem diferente, bem diversa, para a gente ver as comparações. Metálico. Vamos na área e adicionamos o material. Voltamos e olha ali, o material está ali. Vamos dar um Ctrl Z, vamos fazer de novo então, só que agora vamos fazer nos olhos. Vamos em Subtool, pegamos os olhos, vamos lá de novo naquele mesmo material, selecionamos ele, voltamos para o anterior e ali temos os olhos então com material diferente, né? Lembrando novamente que esse mesmo material não dá para levar nem para o Maya nem para o Max. Bom, vamos deixar tudo como estava antes. Ok? E agora vamos trabalhar um pouco com textura. Existe dentro do ZBrush, na área de textura, uma infinidade de de texturas, perdão, as quais a gente pode usar. Eu já tenho uma para minhas criaturas que eu sempre uso, que são algumas imagens que eu acho bastante interessante. O que eu faço? Eu clico direto na imagem e ela vai para lá, para a textura, fecho o Lightbox, venho em Texture e eu vou no Spotlight, que é o disco de cores. Acabou de me trazer a textura. Eu vou tirar da área aqui. Vocês estão vendo lá o que está
a minha escultura atrás e a minha textura aqui na frente. Eu vou em escala, diminuo ele um pouco e eu vou em rádio, olha ali, ó, para ver a área que eu quero para pintar. A opacidade também é interessante, opacidade mínima. E o que eu faço? Eu estou em M lá. Eu desabilito o M e habilito o RGB. Habilitando o RGB, eu estou pronto para trabalhar com essa textura nesse padrão. Então, eu clico em Z, no atalho Z, né? E ele sumiu. E eu posso acrescentar ele à figura. A minha intensidade está muito pequena. O que eu faço? Sumiu da textura da área. Um pouquinho, vamos em Z de novo. Olha a opacidade. Fade. Ah, tá aqui. Pin Spotlight. Interessante clicar nele. Ah, tá nos olhos, perdão. Agora sim. Ó, ainda tá muito forte. Vou dar um Ctrl Z e um Z. Vou buscar de novo o Spotlight que fechou. Aqui, opacidade. Aqui, Z. Ó. E eu estou pintando a figura. Determinadas áreas ele vai pintar e outras ele vai dar um tempinho por causa da dimensão, né? Mas no geral ele está pintando. A intensidade aqui a gente pode diminuir. E nós temos uma pintura. Bom, 12. Eu não quero essa figura mais. Eu vou arrastar ela lá para o canto, diminuir ela para não me atrapalhar. Clico fora dela e o meu disco de cor vai ficar livre. Busco mais uma textura. Vamos pegar uma textura mais difícil. Então, como essa aqui. Como essa aqui. Aí. Ok. Clico em cima, o disco de cor já prendeu ele. Vou na opacidade. Isso é interessante para a gente controlar. Fica com bastante ou pouco brilho. A escala também. Eu vou pegar essa área. Vamos ver. Eu estou fazendo zoom. Ok. Aqui nós temos intensidade. Novamente. E aí está a pintura. Estamos pintando. Bom, isso é uma forma de pintar no ZBrush, né? Uma forma de criar essa textura. Outra forma que a gente tem, clicando em Z de novo, vamos diminuir. Vamos pegar aquela primeira textura, vamos abri-la. E agora, em vez de eu pegar a pintura, eu vou pegar a textura em si. Então, eu desabilito o RGB e habilito o Z a adicionar. Só que aqui tem que ter um certo cuidado para a gente não deixar ele tão forte. Isso a gente faz aqui. Eu estou botando a textura nele. Se eu botar uma intensidade
opacidade forte, olha como é que fica. Não é a minha ideia, mas é uma outra forma de criar textura sem precisar utilizar os alfas. Ok? Vamos então ao Z. Nós não queremos mais essa textura aqui. Vamos em X e ela vai embora. Ficamos nessa. Eu quero só essa cabeça grandona aqui. Aí vou em Z adicionar e RGB. Z. E altero novamente. Desabilito X e eu só tenho de um lado. Opacidade. Intensidade. Bom, acho que já deu para entender mais ou menos o objetivo desse tutorial, né? Podemos tirar esse objeto, alterar a posição e dispensá-lo. Esse aqui nem usei. Que diminui o disco. Voltamos ao que era antes, ok? Só para terminar, a gente tem também Color, Fill Object, clicando nele, nós vamos ali nos gradientes e podemos os gradientes selecionados. Aí que eu estou com o adicionar ligado, é o RGB. Agora sim, podemos continuar a nossa pintura. Bom, eu acho que é isso. Eu queria mais ou menos era mostrar como pintar, como colocar textura e como adicionar materiais diferentes ao nosso projeto. E eu acho que eu consegui. Qualquer coisa pode me mandar e-mail reclamando, xingando ou agradecendo. E eu fico aqui. Um abraço ao VFX Fabrício e um abraço a todos que assistem os tutoriais.